Então, começou já? Já. Senão depois fica uma coisa que tem que cortar, né? Sempre tem que cortar o início ou o fim. Pessoal, então, Carol, estamos aqui no nosso. Eu já ia dizer que era o último, penúltimo, né? Não, mas temos 2 encontros ainda. Então, a gente está nessa saga desses encontros, que são conversas sobre caminhografia urbana. E nós recebemos, eu até contei até o final hoje, então é o 27. Olha que loucura, né, Paula? 27 encontros. E nós recebemos arquitetos, artistas, antropólogos, psicóloga, nem lembro mais, né? Pedagoga, nem lembro mais. Jornalista. É, né? E muita gente que estuda, então, caminhar ou cartografia, que a gente vem numa pesquisa construindo essa ideia da caminhografia urbana. E então, hoje a gente recebe a Carol, né, Carol? Então, tem funcionado da seguinte maneira: o convidado fala um pouco, né? Eu não sei o que tu quer fazer, e aí a gente conversa. A gente já estava conversando aqui antes da gravação, mas a ideia é algo bem informal, como tem acontecido. Não Mas sei como é que tu quer fazer, tu quer passar alguma coisa? eu me preparei aqui com... deixa eu ver. Cadê a minha janela? Com Não me apresentações. perder. Ai, olha só. Então, gente, boa tardinha, né? Desse cenário um pouquinho mais revigorante do que os outros. E acho que, no primeiro momento, eu fico muito contente e emocionada, assim, de estar aqui com vocês, porque, de muitas maneiras, é uma retomada de mim, assim, de mim para mim, né? Fiquei pensando, para além das coisas que eu venho estudando e me formando mesmo, o meu ponto de partida, talvez, de muita caminhada aí no mundo, é o C mais C, e é esse encontro com quem enuncia o grupo e anuncia o grupo, que é o Edu. E aí, então, eu tomei uma liberdade de organizar essa conversa com vocês, muito em função do ato de caminhar, assim, né? Pensando que estar aqui com vocês também é uma maneira de projetar o meu corpo em direção ao grupo, pensando nessa retomada, em perguntinhas e acho que elencando elementos que me fazem me movimentar, que me deslocam e que, de alguma maneira, estabelecem essa linha, esse alinhavo, assim, com a caminhografia, né? E com o que eu escuto de vocês, com o que eu leio em vocês, com o que eu nos leio, com o que eu escrevo com vocês, com o que eu escrevo aqui também, com essa gente de agora, assim. E aí eu trouxe uma primeira... Não sei se vocês estão me enxergando inteira aqui. Tá cortando, tá um quadrado aqui para nós. Porque eu tô tentando ficar com vocês numa janela e deixa eu ver. Diz Pra que mim tem tá um jeito. parecendo inteiro, Carol. Vou Agora. deixar vocês inteiros e... Tá. E aí, enfim, quando eu precisar... É que eu gostaria de enxergar vocês também, daí eu tava fazendo aquele truque de dividir duas janelas, sabe? Mas enfim, vou deixar assim, e aí às vezes eu diminuo. Oi. Acho que se tu compartilhar só a aba, tu consegue nos enxergar e aí consegue deixar inteiro. Deixa eu ver se eu sei fazer isso. Mas é que tá uma... A linha apresentar agora, daí... Uma guia, mas não é uma guia isso aqui, é uma outra janela. Não, é uma janela, daí tu vai clicar numa janela e ele vai te dar a opção de qual janela tu quer compartilhar. Tá, deixa eu ver aqui como tá aqui. Deixa eu ver se eu aumentar ela, prejudica muito aqui. Deixa eu ver. E aí faço assim ao invés de passar para o lado. Tá. Assim tá ótimo. Eu consigo ficar com vocês aqui também. Ai, tô com uma música na cabeça. Ótima. Não adiantou, né, gente? Porque daí fica cortado. Tá, mas vamos aí, então. Esse ponto de partida, de caminhada, de caminhança, eu escolhi
dois movimentos de caminhada, uma do Edu me fotografando caminhando, e outra eu fotografando ele caminhando. Eu fico, de verdade, muito emocionada, porque eu já caminhei com o Edu pelas ruas do Porto, por João Pessoa, pelo MASP, pelas escritas urbanas da Rua Augusta, no horário de almoço, nos entardeceres, antes que o Edu vire abóbora, e todas essas caminhadas me formaram, me impregnaram, e acho que enrijeceram a casca mesmo do pé, assim, para aprender a caminhar mais longe, às vezes mais devagar, com essa atenção de quem às vezes dispersa e fica longe do grupo, e alguém vai lá e te coloca de novo na trilha, ou desenha uma outra trilha para ti. E acho que o meu ponto de orientação desse movimento caminhante junto com o Edu vem muito em função de uma frase que eu vi o Edu repetir muitas vezes nessa trajetória caminhográfica, que é da coragem do artista, assim. Antes de chegar no grupo, e mesmo no campo, na área de estudo, assim, no campo de trabalho da arquitetura e do urbanismo, eu venho da arte, e o Edu ficava com esse olho curioso, assim, né, de onde é que ela vai sendo artista. E acho que eu venho com essa frase de temos a arte porque a vida não basta, porque me parece que muitas vezes essa interseção entre arte, arquitetura e urbanismo, ela está aí para avançar o limite da forma, assim, né? Para a gente desfuncionalizar algumas coisas e para não ficar caindo nessa quase dicotomia, que é o que a gente fica reafirmando o tempo inteiro como campo de trabalho, assim. E aí, quem eu sou? Desde os meus primeiros passos de caminhada, antes de caminhar. Sou filha da minha mãe, primeiro, antes de tudo, acho que esse território que me pariu é muito forte, assim, muito potente para tentar criar coerência na minha caminhada. E aí eu percebo que eu tenho esse termo comum a todas as minhas produções, de uma maneira geral, que é essa experiência estética. Então, eu faço a minha graduação lá nas artes visuais, tentando entender o devir no descaminho educativo, que é uma maneira de tentar discutir esse cotidiano como prática estética, como experiência estética, ali na sala de aula e nessa comunidade escolar que o professor de arte está inserido. Depois do meu mestrado, eu escrevi sobre a cidade e as crianças, o direito ao devir urbano, partindo da cidade em direção a esse devir, como relação que se dá no espaço público, e tendo como principal experiência, assim, para olhar, para me apegar, essa materialidade, foi o deslocamento dessas crianças entre o espaço público e o expositivo, que me fazem cair na minha pesquisa de doutorado agora, nesse limiar entre o espaço público, tentando reiterar uma experiência estética, que agora eu entendo ela antes da forma, e aí agora no doutorado eu estou estudando, então, São Paulo em situação de rua, um estudo por meio de mapas, gestos e infâncias. Sigo caminhando por territórios muito mais conflituosos e também muito mais crianceiros, por assim dizer, e acho que então eu decidi, a partir dessa experiência estética, ficar reafirmando isso com vocês, né, o potencial da arte para o grupo, para essa grafia, e aí a gente retoma essa grafia lá no final. Então eu entendo que a gente está aqui, nesses caminhos conjugados entre a caminhografia, a infância e os devires, e eu vou ficar tentando resgatar com vocês essa medida, essa maneira de ver, essa maneira de mensurar, que é mais aproximada da infância e, sobretudo, o tempo todo recheada de devires, assim. Para isso, a gente parte da cidade, da materialidade, do que está construído, do que está posto, de um exercício de área de conhecimento, de ciências sociais aplicadas, que eu acho interessantíssimo a gente pensar na aplicabilidade do nosso pensamento, cada vez mais, assim, em direção ao devir urbano, porque me parece também fundamental e imprescindível
que a gente não esqueça de desejar e que a gente não esqueça de se relacionar, já que a urbanidade está lá voltada para isso. E me faço uma pergunta traiçoeira, quando eu olho para o grupo, olho para mim, olho para todo mundo, olho para as crianças, e aí faço essa pergunta que não é aproximada da gente, que é por que caminhamos. Nós nos perguntaríamos como caminhamos, e aí eu prefiro partir da traição para tentar buscar o injustificável, assim. Então, caminhamos para nos mover em direção a alguma coisa, caminhamos por desejar esse movimento e esse corpo, caminhamos por impulsionar o corpo, caminhamos por... Fico trazendo perguntas. E aí, chego lá no Frederic Gros, em algum momento, que foi uma leitura interessante, mas eu acho que a gente dá conta de desobedecer muito mais que aquele livro, e trouxe essa imagem, que é de uma caminhada lá com o curso de artes cívicas, que depois eu retomo mais pontualmente, mas caminhamos para desobedecer, e fico pensando nas nossas desobediências, né? E nessas 26 falas anteriores a mim, ou 27, eu imagino que o que mais tenha se discutido aqui tenha sido a desobediência a um sistema de pensamento, porque se existe uma coisa que nos coloca nesse campo comum de caminhada, de caminhança, de caminhandança, é a desobediência a um xadrezão, né? Ninguém aqui suporta e ninguém aqui cabe numa linha ortogonal. E aí acho que é legal a gente pensar a que sistemas a gente está desobedecendo com os nossos elementos elencados para a pesquisa, né? Então, quando eu olho para a infância, por que a caminhada delas é mais interessante como contra-hegemonia, como contra-produção numa cidade financiarizada, que tipo de projeto de intervenção urbana ela coloca em questão, quando esses superprojetos estão reorganizando modos de vida em função de mais lucro, o que essas infâncias em situação de rua, que estão apartadas dessas instituições, colocam em xeque e desobedecem reiteradamente nos seus cotidianos. E aí, para essa desobediência, eu trouxe uma foto... eu não sei se foi a primeira, Deca, tu te lembra? Se esse dia de oficina foi o primeiro dia que a gente foi para a rua? Não sei. Lembra disso? Alguém lembra? Ai, eu não me lembro. Deca? Então, eu tentei resgatar imagens da minha primeira desobediência cívica, assim, como pesquisadora caminhográfica. Tu diz? Isso, essa foi uma das nossas oficinas do Caminhos da Dança na Rua. Como se chamava inteiro o projeto lá no começo? Isso, Caminhos da Dança na Rua. Caminhos da Dança na Rua. Mas essa foi a nossa primeira ida para a rua que eu lembro de ser mais desafiadora para mim. Oi. Mas é que tu tira o contexto, tu coloca só os corpos. Tu tira a rua, então pode ser que isso tenha sido a primeira, e eu não sei. Essa foi a que a gente tem um exercício do abraço, assim, muito bom, sabe? Lembra sim, que foi ali no Porto, né? No Porto, aham. Pra lá da Conde de Porto Alegre. Exato. Sim, mas o que tem aqui... Foi bem no início do caminho. O que tem aqui nessa experiência que eu acho que é o mais legal da gente pensar, assim, dessa palavra desobediência, que está super sublinhada lá no Frederic Gros, e que para a gente serve muito como intento expressivo, assim, como desenho mesmo. É porque nesse exercício e nesse projeto que a Deca coordenava, era um projeto que nos colocava diretamente enfrentando esse xadrezão, né? E, sobretudo, numa cidade super aplainada como é Pelotas, e, sobretudo, num ritmo de caminhão como vem sendo o Porto, que deve estar cada vez pior agora nos últimos 2 anos, como estava nesse momento acirrado já, que o Porto ainda não tinha sido reativado, mas eu lembro que nesse momento, o último exercício foi que a gente dançasse com o vento, eu acho, não lembro se essa imagem eu trouxe ou se a Deca trouxe como exercício,
Mas nós éramos, sei lá, umas 20 pessoas espalhadas numa rua da borda, assim, do Porto, e dançando aleatoriamente. E eu lembro disso me trazer tantas questões, assim, de... primeiro, um pouco a avaliação do outro, né? Como o outro te olha, no teu exercício cívico, né? Então, tu tá na rua, no espaço comum, e que comum tu tá sugerindo que se forme quando tu tá desobedecendo uma série de regras que pressuporiam tu caminhar pela calçada, ou, sei lá, andar todo mundo em fila, enfim, esses chavões que a gente já tá de saco cheio de ficar repetindo. E aí esse exercício de desobediência se coloca como prática fundamental, contemporânea da civilidade de agora, assim, eu acho, quando eu vou lá para o Carrere, e aí no curso de artes cívicas ele coloca, além dele estar trazendo o que ele já aponta como regra da transurbância, ele coloca, sei lá, 60 pessoas para andar 4 dias e em diferentes invasões privadas, assim, que para mim foi muito mais caótico do que eu esperava ser. Eu acho que um pouco também pela imagem que a gente carrega de uma escrita organizada, das leituras a partir dele, assim, mas enfim, quando eu cheguei lá para a caminhada de artes cívicas, se reafirmaram para mim algumas coisas que numa leitura inicial não era óbvio, não era nítido, de que é no corpo a corpo que a gente desobedece, assim, que embora as edificações nos coloquem acho que nessa atenção quase que nos oprime, assim, né? Então tu fica na frente de um prédio e fala, nossa, enorme, que lindo, meu Deus, e é isso que a cidade e o século das luzes quer da gente, mais ou menos. Quando a gente desobedece é na escala do próprio corpo, assim, né? Quando, sei lá, quando eu olho para a pesquisa da DECA também, que ela está trazendo aqui na Rua São Bento, essa galera dançando, é na escala do próprio corpo e de uma formação coletiva que se dá ali, que institui ou não, mas que coloca à prova aquele comum, aquela civilidade que está posta todos os dias. E é por aí que eu me interesso desde sempre, e que o Edu me encorajou a me interessar. Esse é um trecho da Desobediência, do Frederico Groh, lá, do Caminhar como uma Filosofia, que ele está falando de como Nietzsche trata essa caminhada, que é uma atenção que o Gus me trouxe em algum momento, e depois sei lá, na semana posterior à caminhada lá do Carrere em grupo, eu fui fazer essa caminhada que ele tinha feito em Sorrento, e muitas coisas voltaram para mim, assim como, bom, é por aqui que eu quero seguir caminhando, é nesses devires, e principalmente entendendo o que era essa vontade do corpo, né, como vontade de poder, assim, e alinhada a que a gente fica quando a gente está tão, de uma maneira tão impositiva, realizando as nossas rotinas, né? Então, não somos daqueles que só pensam em meio aos livros e cuja ideia aguarda os estímulos das páginas para nascer. Nosso ethos é pensar ao ar livre, andando, pulando, subindo, dançando, de preferência nas montanhas solitárias, ou à beira do mar, ou até mesmo os caminhos ficam meditativos. E acho que essa intenção meditativa, que é menos romantizar a meditação como um silêncio, assim, como um pensamento expandido, mas mais como o pensamento que deixa vir, né, em linha reta, assim, que não é cíclico, que não é periódico, mas que vai indo em função de outras coisas. E aqui eu tinha certeza que eu tinha trocado a nossa imagem. Mas aí a minha segunda proposta é que nós caminhamos nessa intenção caminhográfica, caminhamos para criançar. E criançar, eu volto para essa intenção de prática estética, que ela estava voltada para a produção de um comum, que é menos atrelado às produções morais e mais voltado para a produção ética, estética, política,
Tento entender, junto com essas infâncias, um lugar da criação, que não me pressupõe ativação de memória, mas a construção de durações, no intento de chegar, de acirrar e de virar a chavezinha lá do elan vital, da evolução criadora, que é nos retirar desses contornos representativos, né, e fazer com que a imagem seja muito mais do que ela é capaz de ser. Fico pensando junto com a literatura, das constituições desses vocabulários das crianças, que vocabulário a gente tem oferecido para elas para falar de cidade, que produção cívica é essa que a gente impõe às infâncias, e que crianças que elas são capazes de se realizar na cidade e na intenção de produzir novos espaços comuns, assim. Hoje em dia, eu convivo com as crianças em situação de rua daqui do Centro Expandido de São Paulo, e elas têm alguns marcadores, mas principalmente de que elas não andam sozinhas e que elas escolhem não ser institucionalizadas, o que significa que elas sabem onde estão suas famílias, seus abrigos, e as escolas, enfim, mas elas escolhem viver sob uma relação ética e não institucional. Isso tem muito para nos dizer sobre uma produção de vida contemporânea, né? Sobretudo, talvez, nessa semana posterior ao Lulinha, ao retorno do Lulinha. Não consigo chamar o homem de Lula, socorro. E aí, acho que para nos dar os nossos fios finais, caminhamos para grafar, e falo em grafar porque eu venho do campo da arte, mas sobretudo porque agora eu tenho convivido com o grupo de mapografias, que é um grupo orientado pelo Jorge Bassani, e a gente se preocupa, então, em discutir muito a produção desse território existencial e do mapa nessa função dialética, que é a de ativar, de produzir um discurso, né, de produzir uma memória, de produzir um comum, mas ativar também esse olho espectador, e aí nesse sentido que esse mapa grafa numa dupla passagem, assim, né? Ele desenha e te desenha enquanto tu lê ele. E aí, nesse sentido, eu tenho tentado também ler junto com os fascistas, para que esse território existencial e para essa dimensão ética, estética, política, que eu me volto para a infância, ela não perder o tangível, o palpável, a realidade, que ela é assombrosa, e ela existe. E então eu tenho tentado ler também junto com os fascistas, e para isso ler o que eles produzem e ler tentar entender como eles pensam. Para isso tenho ido para as leituras da psicanálise, mas também para o Bataille, para tentar entender esse desejo antes da forma, né? Como esse informe se coloca e como ele está, para mim, atrelado a essas infâncias em situação de rua, porque esse informe, antes de ser do teu léxico ser delineado. E aí é que a gente não está conseguindo virar a chave, talvez, essa é a minha aposta, né? A gente fica tão voltado para as nossas produções, inclusive quando elas são contra-hegemônicas, a criar sentido e que elas sejam compreensíveis dentro dessa estrutura que a gente já foi produzido. E aí a gente não dá conta de sair mesmo, de alargar, de dilatar. Para isso, eu tenho tentado afirmar continuamente, então, que as infâncias em situação de rua, para mim, elas são uma pesquisa que luta contra a infância, contra o Estatuto da Criança, quase, porque luta contra a institucionalização desses devires, dessa criança que a gente esquece, né, que a gente entregou para a ciência moderna, e a gente esquece que está aí, andando junto, criando junto, e promovendo outra relação mesmo, outra cidade, sentindo fome também, porque não romantizo os meus dados, que são assustadores, sendo abandonadas também, sendo violadas também, mas elas são violadas porque antes
delas serem crianças sem casa, sem abrigo, elas são crianças sem Estado. E aí, por isso me interessa, então, aniquilar, partir da negação, da revogação desses direitos e ir para esse informe, esse me retirar dessas coisas todas. E aí, convido vocês para essa conversa de seguir criançando, seguir se entendendo antes das formas e mais voltados para os nossos desejos e para as nossas intenções de pesquisa. E aí, queria trazer uma pergunta já, assim, de largada, que é com o que as pesquisas de vocês, assim, acho que aproveitando que a gente, bem poucos, a gente pode se perguntar pontualmente, mas em favor de que a pesquisa de vocês, que cada pesquisa advoga, né, garante, em favor de quê e contra o quê? Acho que o mais importante nesse momento, que a gente está exausto já de estar contra alguma coisa, que a gente só quer dar uma celebradinha, se é que nos cabe, acho que é importante a gente também não esquecer que existe aí um monstro que se realiza nos desejos, né? E quando a gente escolhe produzir conhecimento, a gente não pode esquecer que existe um monstro que a gente está contra, assim, que a gente está tentando enfrentar, que a gente está tentando combater. Enfim, os meus monstros são essas instituições e eu estou aí junto com as crianças, por uma outra herança. Quem quer começar? Aí, gurias. Querem responder? Temos 3 pesquisadoras. 3 não, tem várias aqui. A Deca também continua sendo, né? O Carol, sabe que eu sempre me lembro de ti, porque agora tem caminhada, a gente tem uma criança, a gente caminha às quintas-feiras aqui, o grupo lá do Prograu. E aí tem uma criança que caminha com a gente, que é a filha da Valentina. Aluna! A Luna caminha com a Ai, gente. que linda! E a gente faz uns jogos na rua, ela adora, ela manda em tudo, né? Que E ela linda! adora. A gente fez um de plantar sementes, ela que plantou todas as sementes. E sabia como fazer, explicava. Quantos anos ela já tem, Edu? Ai, ela tá na 3ª série do colégio, não tenho ideia de número de idade. 8, talvez. 3ª, 8, 9. Acho Que que amor. é. Que amor. E ela não cansa, né, gurias? E nós temos gente no grupo que chega assim, nem na metade do caminho, ai, eu tô cansada, ai, vai demorar muito. Então é bem interessante, sabe que eu, na última caminhada mesmo, eu fiquei, na que ela participou, fiquei observando, né, e que a criança aproveita muito mais do que nós, assim, do que os adultos. Ou explora mais, assim, né? Na questão de explorar um pouco. Não sei, na minha cabeça, eu vendo ela brincando, assim, enquanto. E nós tentando academicizar as coisas, né? Querendo ou não, porque era dentro de uma disciplina e tal. E tinha um morador também que se juntou a nós, né, gurias, numa das caminhadas. Também foi bem interessante, que tirou essa Nós carga. tivemos o prefeito naquela vez da Emanuela, que virou um personagem. É um cara que se autodenominou prefeito de uma região. Ah, eu lembro, E esse morador, no dia, ele tomou conta, né? Porque ele foi nos explicando todo o bairro, todo o que era. Que amor. E aí foi legal, assim, porque ele foi o guia, ele estava afim de contar tudo. E aí, quando a gente pensava que ele ia embora, né, gurias, ele disse, não, eu vou junto com vocês agora até. Foi ele com uma pá fazendo buraco para nós e tal. Edu, em favor de que tu produz conhecimento e contra o quê? Eu, em favor da vida, que eu produzo Ótimo. conhecimento. É só isso, né? Contra, tu sabe que eu nem sei mais contra o que, sabe? Eu acho que é bem complexa essa questão do contra. A favor é da vida, isso eu tenho certeza. Essa resposta eu tenho certeza, mas contra, eu acho que anda bem complicado, sabe? Assim, pensar num contra, né? Sempre é contra muita coisa, mas se a gente for pensar o que a gente é contra, a gente mesmo produz esse contra, né? Então eu acho bem Boa. complexo. Então eu caminho contra muitas coisas na cidade, por exemplo.
mas quem produz cidades são os arquitetos, os moradores, todo mundo, né? Então, e que é isso, e aí a gente vai pensando em política, quem produz essa política não é só um grupo de um lado e um grupo do outro, é todo né, um organismo que funciona desse jeito e que, né, eu acho que é um pouco por aí. O contra acho mais difícil. Tipo, dizer fora Bolsonaro É dizer Bolsonaro. Exato, É. exato. Eu acho que de muitas maneiras a experiência estética nos coloca à frente de alguma coisa, né? Em movimento, em função de uma obra, de uma outra coisa, assim. E aí, eu acho que porque o meu território é muito conflituoso, assim, eu me deparo muito com a polícia. Tipo, esses tempos eu estava no território, passou um carro por mim e estava tendo um confronto. E aí o carro passou por mim e falou: moça, sai daí. Tipo assim, bomba de gás. Tu não era daquele lugar. Não, eu era estava assim, chegando pela lateral, porque eu sabia que estava tendo conflito, por isso que eu estava indo. E aí eu estava indo pela lateral, e aí veio um carro fugindo, e o cara me disse, moça, sai daí. E aí eu pensei em recuar, porque de fato eu estava muito engraçadinha, estando lá às 9 horas da noite no meio do conflito da Operação Caronte. Mas eu pensei, não, mas a minha pesquisa é esse testemunho, é para isso que eu estou aqui, né? Em função, né, de uma cidade que militariza as soluções urbanas, e aí ela está aqui contra as crianças em situação de rua, mas ela está também lá na ocupação, ela também está numa barricada, então eu estou contra, e aí eu descobri lá, uma das minhas coisas, um dos meus monstros, é a militarização das cidades, assim, tipo, não... Em muitas, uma coisa que me faz me movimentar, como experiência estética, inclusive, é a polícia, sabe? Tipo, é isso, assim, uma das coisas que tá aí, que me coloca para o jogo urbano, é a polícia. Agora com Lulinha, a polícia tá sempre, né? Inacreditável, menos quando eu fui assaltada com tapa na cara. Aí eu não encontrei policial nenhum na porta da minha casa. Enfim, acho que isso me fez pensar muito e trouxe isso para vocês, para a gente também, como a Deca colocou, não reafirmar o monstro e tornar ele mais forte, né? Porque ainda dessa maneira eu me vi fazendo um mestrado muito reativo. Te lembra quantas vezes, Edu, tu me dizia, tá, mas qual é o teu objetivo? Eu dizia, o Hélio de Sica estava lá para ser o Deus contra a arquitetura moderna. Mas não, a arquitetura moderna é resultado de um processo, né? Ela não é dona do mundo sozinha, assim. O que a gente está fazendo em reação a esse monstro e não para reafirmar esse monstro e seguir delineando esse espaço livre cheio de função, né? Tipo, eu tô aqui para dizer, não vou fazer desse jeito, e aí a gente segue fazendo desse jeito. Enfim. Coisas. E aí, gurias? Ao mesmo tempo, não pode fingir que a polícia é invisível. A gente também tem que trazer questões. No meu caso, vou responder, Carol, vou responder. No meu caso, eu acho que eu sou contra, o que a minha pesquisa vai contra, é a disciplinarização dos corpos através da educação física dentro da escola. E aí, e ela já está anotando ali que ela vai fazer a diagramação da minha tese, né? E aí, mas ao mesmo tempo, como é que eu não vou falar desse conflito que existe quando a professora de dança, licenciada em dança, entra na escola? Existe, a dança, ela estava dentro da educação física desde há muito tempo, né? E ela está ainda em vários lugares. E aí, mas como é que eu vou fingir que a educação física não existe, que tem muita gente que acha que a dança tá dali, né? É ali dentro que ela deve estar. Então, sim, eu sei que eu sou a favor da dança como disciplina específica, da dança, não só da dança como disciplina específica, mas da dança na escola a fim de sensibilizar os corpos mesmo, né? Através da arte, dentro da arte. Então, o que a gente é contra tá grudado, né? De alguma forma, assim. Eu acho que tem um pouco, eu acho que é bem isso que a Carol falou também, essa questão da desobediência, ou eu acho que é muito de uma desinstitucionalização, né? As gurias que caminham aqui, a gente tem notado muito essa
essa questão, assim, a gente, quando sai com os alunos para a rua, né, tipo assim, a rua é interessante, sai do espaço da universidade, né, como o espaço criado, ele é contido, né, e a gente percebe muito isso, assim, como se atravessam assuntos e temas e tudo mais. Fiquei pensando um pouco, né? Nessa tua experiência aí, sabe o que eu me lembrei? É interessante essa questão, assim, que eu notei na tua fala muito, disso que tu tá vivendo aí em São Paulo, nesses grupos, né? Assim, né, com criança de rua e toda a situação que a gente só imagina, né? Eu nunca tive proximidade. Mas eu lembrei que há uns anos atrás, quando a gente estudava a fronteira Brasil-Uruguai, que a gente viajou e tudo mais, teve um evento sobre fronteira em Belém do Pará. E eu disse, eu vou ir. Fui a Belém apresentar a fronteira Brasil-Uruguai. Eu cheguei lá, era só conflito de fronteira. Era pessoas falando do tráfico, era tipo assim, a polícia na fronteira, era um horror. E eu dizia, não, a fronteira Brasil-Uruguai tem tudo isso, mas é um lugar mais, né? E aí eu fiquei pensando agora nessa situação, né? Que eu estava lá, eu disse, mas eles falam da mesma coisa que eu, mas não é a mesma coisa. Porque eles falavam do México, Estados Unidos, era só guerra e conflito e briga e tal. E eu dizia, bom, a nossa fronteira até tem a polícia e tal, mas ela é bem fora do eixo, assim, né? Fora dessa ideia mais padrão. Então, eu acho que quando eu escuto tu falar aí das crianças, né? Eu fico pensando um pouco nessa singularidade, eu acho, né? De cada proposta, de cada questão, né? E uma coisa que tem aparecido muito aqui, Carol, que é essa ideia da imprevisibilidade, né? Nesse lugar, assim, eu imagino no teu, que tu já contou aqui uma experiência pequena, o quanto isso, uma coisa que acontece do inesperado, do imprevisível, né? Assim como E dança. eu coloco, eu não sei se tu tá trazendo isso como uma reflexão agora, mas eu não sei se tu já tá produzindo sobre isso, assim, mas eu coloco muito na conta dessas minhas primeiras caminhanças Labiurbe, assim, C mais C. Essa preparação para o acontecimento e não para a expectativa né? Bem como estratégia de desenho de projeto mesmo, assim. Eu me lembro quando tu nos deu coragem para ser tua acompanhante na disciplina de Ateliê 2, eu acho que uma dos encorajamentos era, eu quero que vocês sejam minhas tutoras do acaso, quase assim, né? Vocês são minhas parceiras da gente encorajar uma turma para ir para a colônia para criar. E é isso, assim, acho que essa é uma rasgação, né? Tipo, gastar o verbo mesmo da criação como estratégia de projeto, sair da expectativa de uma viabilidade técnica e chegar no imprevisto, assim, tipo, como que a gente cria e não é para não chegar a lugar nenhum, eu quase disse isso. Como que a gente cria para não chegar a lugar nenhum? Mas como que a gente cria? Né? Mas é isso, assim, como criar para. E o Edu também tem uma fala muito marcada que é como criar para não ser bonzinho, para não ser o arquiteto bom, do bem, que cria um espaço legal. Como se cria uma coisa que pode ser, sei lá, estonteante, mas não opressora, como Dostoiévski escrevia aqueles espaços lá, né? Ai, meu Deus, que a gente fica assim olhando. Eu acho que é quase impossível, né? É uma desconstrução até profissional, assim, né? Eu ando pensando muito em algumas coisas que eu estou escrevendo, que é no movimento contrário da construção da arquitetura, que não é a desconstrução, mas eu tenho me deparado caminhando com tanto resto, tanto lixo, tanto, sabe? Parece que existe uma preocupação naquele movimento de construir alguma coisa nova, mas quando aquilo entra em obsolência, né? Tipo assim, não, aí quem é que dá conta disso, né? Sei lá, até em questões técnicas, né? Para onde é que leva isso? É tão interessante, se eu tenho percebido isso, que a cidade
ao mesmo tempo que ela é construída por projetos e tudo mais, ela devia passar também por um processo da decadência, sabe? Do acompanhamento desse desmanchamento, eu acho, de como as coisas vão. Mas isso é alguma coisa que não faz parte, assim, aqui. Sempre me chamou a atenção esse movimento, né? O arquiteto vai até ali que a família entra na casa, mas depois, né? Quando aquilo pode se desmanchar, não. Então eu tenho pensado muito nisso, assim, não sei se é um movimento contrário, é uma coisa que tem passado na minha cabeça. Eu acho que é um movimento contemporâneo, aberto, né? Pensando mesmo, né? É uma estratégia de criação partido da ruína. Fiquei lembrando da Maria Bethânia falando aqui, o Manuel de Barros, eu acho que ela fala de como criar a partir da ruína. Vou achar e depois eu coloco lá pra gente. Aquele livro das infâncias dele, eu acho que ele tem um poema que ele fala isso, da ruína das... Vou achar essa leitura dela e depois eu colo lá pra gente. É uma coisa que me chama a atenção. Fala, Selma. Eu acho que assim, eu acho que além dessa questão da arte, né, que a gente coloca no momento que a gente pratica uma arquitetura contra-hegemônica, como é o caminhar, né, e essa coisa dos corpos também, né, que na verdade os corpos, né, eles se violentam e eles violentam o espaço, né, isso aí também a gente procura ver, não interessa a idade que seja, desde as crianças até os velhos, enfim, o movimento né, uma violência, ela não deixa de ser uma violência. Quando tu fala nessa coisa do resto, do abandono, que não sei o que mais que entra nessa coisa toda, entra essas questões do meio ambiente, que a gente está cada vez mais se mixando com tudo, né? Esse abandono desses restos só vai acabar, sabe quando? Quando se assumir que a economia circular é extremamente necessária, ela deveria ser uma prática constante, inclusive nas questões de pegar e de tu rever os usos dos espaços. Não se construir novos espaços, mas recriar os espaços numa constância, porque, não, na verdade, tu vai pensar, tu não precisa construir mais nada, né, na face da Terra. Está tudo construído que é necessário, é só reciclar, né? Não combinar, né? Selma, tu já leu aquele livro da Isabelle Stengers, No Tempo das Catástrofes? Agora, vou te arrumar o PDF aqui, que tá bem fácil. Me arruma o PDF, me manda, Carol. Gente, esse livro, ela parte da Monsanto para dizer, estamos produzindo conhecimento para quê? Para entregar para eles de novo? E ela é taxativa numa produção de conhecimento neoliberalista que a gente se esquece, né? A gente está dentro das academias, seguindo, reafirmando. E aí, quando, sei lá, se estuda tecnologia construtiva, não se fala de ruína. Se fala de menos lixo. E não se fala... Assim, os alunos não sabem que é economia circular. Eu, no P6, esses dias eu falei de economia circular, e eles ficaram assim, mas o que é a economia circular? Eu vou te mandar essa mulher. Que legal. Oi, me diz que tu não sabe, tu nunca ouviu falar na tua vida. O que é isso, sabe? Pessoas que vão se formar em arquitetura ano que vem, cara, você tem que estar na prática. Tem que estar na prática de projeto de área, assim, em qualquer escala que seja, sabe? Em nível de cidade, de interiores, de tudo que é coisa assim, sabe? É uma coisa que é nossa, que a gente, né? E assim faz parte da arte cívica, né? A gente Mas é que... da preservação e também da ocupação, da apropriação espacial, né? Eu acho que tem uma coisa que também a gente talvez ainda não tenha virado a chavezinha assim para a produção das ciências sociais aplicadas contemporâneas, que a gente tem outro ponto de partida, que é a contemporaneidade. A gente segue brigando com um monstro que nem é mais nosso, que já morreu, sabe? Exatamente. A gente está produzindo dados, por isso que a gente não está dando conta do bolsonarismo, porque a gente produz dados e não sabe analisar. A gente não deu conta ainda de viver a vida que a gente está vivendo, né? Não, eles acharam uma causa, imagina. Exato, e aí quando se parte de um projeto que é para edificar uma coisa para uma família que nem existe mais, fica... o ponto de partida já não existe mais, né? Tipo, já começou... Já não existe mais, gente, a ponto, sabe do que, Carol, que eu me dou conta? De existir uma coisa chamada metaverso para as pessoas buscarem a felicidade. Bizarro. A desmaterialização. Mas imagina! Elas querem ser. Gente, a gente está convivendo com NFT, é ridículo isso, é ridículo. Esses dias na aula eu falei para meus alunos, falei, gente, vocês acham certo eu estar aqui falando de Van Gogh e a gente não está discutindo o preço do feijão, sabe? Olha,
vou desligar o slide agora e a gente vai falar de arte contemporânea na prateleira de supermercado, que é isso aí, arte contemporânea, entendeu? Tu já viu Crimes of the Future, do Cronenberg? Não. Ah, Bato, tem que ver. Ai, olha, troca. Bato, tem que ver. Eu mandei pro Dudu, não sei se ele viu, se ele sabe, não falou mais nada para mim, né? Te mandei esse filme, né, Dudu? Mandou. Viu? Não. Ah, pois tá, então, Selma, tu Carol, acha que assim, tu tá ó, produzindo Carol, me manda o arquitetura contra a PDF. ruína? Não, Me manda o PDF e vai ver o Cronenberg, depois a gente conversa, entendeu? Tá. Selma, tu acha que tu tá produzindo arquitetura, ciências sociais aplicadas contra a construção e em favor da ruína? Em favor da economia circular, em favor da questão da coisa toda, sabe? De pegar, assim, tanto que, assim, o que eu faço quando eu, né, como professora? Eu faço eles fazerem uma revisão dos usos, na verdade, não faço eles projetarem nada. Ai, que legal! Sabe? Sabe, o objeto, é o artefato, assim, para o artefato pegar e realmente ele entrar numa questão sistêmica da arquitetura hoje em dia, ele tem que ser cada vez mais abstrato para se adaptar aos usos. É essa que é a história. Sabe? Essa que é a grande história. Não adianta, tu tem que, assim como o corpo também é um artefato, não pensa não que a gente se livra, sabe? Essa coisa toda. E vai ver o Cronenberg, Dudu, vai. Vai, cadê tua cara depois tu vê esse filme? Esses dias a Fabiana Dutra deu-lhe laço numa banca de doutorado aqui, foi super bom, porque a pessoa falava de corpo habitado, e aí ela falava, como assim? Se precisa habitar, que não é corpo, porque o corpo já é o corpo encarnado. Que corpo habitado é esse que tu passou a tese inteira falando que é para habitar o corpo? O corpo é... A formiga, ela não pensa na condição formiga, ela já é uma formiga. Só que ela falou isso naquele tom dela. Parece que a pessoa, tipo, assim, Carolina na banca de mestrado lá, foi esses dias a Fabiana Dutra aqui na banca do doutorado. E aí fiquei pensando nisso agora, quando tu falou do artefato, Selma, de como a gente também aparta o uso da vida comum, assim, né? Tipo, como se fosse uma realidade, como se fosse um metaverso, né? Tu cria uma coisa que, sei lá, uma cadeira que é pro gato sentar. Nem é pra pessoa. Se a pessoa sentar ali todo dia, a cadeira vai se desmanchar. Essa cadeira. Manda vir uma cadeira da Mobile, essa aí. Se tu sentar todos os dias nela, ela vai se desmanchar. Ela não é para sentar. Não. Outra pessoa que queira dizer em favor do quê? Gabi levantou a mão. Ah, é verdade. Vamos ver se eu ainda lembro depois de tudo isso. Não, o que eu estava pensando era a respeito do grafite que eu trabalho, né, no urbanismo contemporâneo, e essa questão dele estar se voltando para dentro, né? Como eu penso, assim, para dentro das galerias, para dentro, que não é de hoje, mas que, de repente, para nós aqui, talvez tenha chegado depois. Como eu trabalho com o Gordo Music, isso é uma característica mais atual, e se ele perde esse caráter transgressor, onde se perde? Né? Isso quando a gente começa a trazer o grafite como arte, digamos, né? Esse grafite dito grafite arte de hoje em dia, né? E então, nesse contexto, assim, eu fico pensando nisso que a gente estava falando, da diferença, e aí um dia eu e o Edu ficamos conversando sobre isso, porque eu percebi numa das caminhadas o quão diferente é quando ele é feito de uma forma livre e nas ruínas, por exemplo, e o grafite que é feito já num contexto mais urbanizado, e esse dito grafite arte, né, que é mais aceito, que talvez a gente tenha, inclusive, legalmente, né, e eu estava assistindo um documentário, inclusive, que fala sobre a dificuldade de definir, de encaixar, de encaixotar, né, como arte. Como é que a gente vai definir uma coisa que é tão subjetiva? E é mais ou menos por aí, assim, o que eu estava pensando. Para mim, isso é uma coisa que me inquieta, sabe, na minha pesquisa. Acho que tem... primeiro, fiquei pensando em duas coisas, assim,
essa inquietação para mim, nossos problemas de pesquisa, eu sempre acho que eles são existenciais, porque a gente não se descola para ser pesquisador, né? Então, uma pergunta que eu te faria é se te interessa essa transgressão, porque para movimentar e para mexer e para ser interessante, o grafite ele não precisa estar transgredindo um sistema, um perfil urbano. Ele pode estar sendo produzido, de fato, para transgredir a galeria, que também é uma caixa tão horrorosa quanto uma rua, um condomínio fechado, por exemplo, né? Fico pensando nos super quadros do Gordo lá na Alphaville e custando, sei lá, 10 mil reais e no Porto as pessoas podem consumir ele de graça, não desconto. E aí, fiquei pensando numa outra coisa que essas escalas da transgressão. Porque quando esse quadro está lá na sala, que vai ser consumida por gente que nem discute o que é arte, que parece que engole, né? Que endereça para o arquiteto pensar na decoração da sua casa. Eu acho essa tarefa o auge do auge, assim. É quase, tipo assim, como é que... Mas, Carol, o Gabriel, eu acho que nega a pensar na própria casa! A própria casa, sabe? Tipo, isso pra mim... Mas, enfim, aí fico pensando nesse sistema, esse sisteminha que o grafite, numa sala super cara, tá transgredindo, né? Que é um elan criador também. Porque é uma pessoa que não se dispôs a pensar numa sala de estar, não esteve na própria sala de estar e bancou caro e pagou caro para estar na própria sala, sabe? Acho que tem uns sistemas aí de outras escalas de transgressão que são muito mais interessantes de pensar do que a da rua, que já está bem gasta, eu acho. Sim, até. Sim, e eu acho que aí também é uma coisa interessante de se pensar nessa questão da transgressão, que é justamente isso, assim, embora a pessoa possa nem ter pensado, o grafite ter entrado para dentro da casa dela, né? Isso já é uma maneira de transgredir, já é uma transgressão por si só, né? Mesmo que ela não tenha pensado. Gabi, sabe o que eu estava me lembrando agora, ouvindo falar? Eu acho que eu sigo ele e eu vi que virou moda as pessoas pedirem para ele pintar os lavabos. Eu até achei bonito, mas se eu não ia querer o meu lavabo... A crise é estética, né? Gordo. Mas eu fico imaginando quem é a pessoa, e aí eu olho assim pelas casas, né? São as famílias... Parece que não tem uma identidade com aquele grafite para estar todo lavado. É isso, é exatamente isso, é isso que eu estou falando, sabe? Porque a coisa vira moda e isso me incomoda, entendeu? Porque tá bem, eu acho que o grafite, ele tá aí, tá ok, mas cadê o caráter, né? Cadê o caráter transgressor nesse sentido, assim, da potência dele, né? Será que ele não perde a potência quando ele começa a entrar nessa crise estética, como tu disse, Carol? Oi? Então... Né? É um dos espetáculos, mas eu também fico pensando aqui... Ai, nossa, eu acho que tem muitas coisas, Gabi, se tu quiser um dia conversar só sobre isso, porque com certeza. tem coisas, por exemplo, eu não sei se a vida do Coelho, que é o artista que eu tive mais próxima como processo criativo e como venda da própria obra, assim, eu não sei se a vida do Coelho teria sido diferente se ele tivesse vendido uma obra no começo da carreira dele caríssimo, sabe? Porque o Coelho nunca vendeu uma obra dele para estar numa sala cara. E trabalha com obras imensas, com ossos de baleia. Eu não sei se o Gordo ter vendido não fortaleceu um processo criativo dele que era talvez esvaziado enquanto estivesse na rua, ou estava relacionado a outras coisas, e impulsionou ele para pensar em outra... Sabe? Eu acho que tem uma chavezinha mesmo da criação, assim, e do quanto a arquitetura... Para a arquitetura é muito mais fácil tomar conta disso, né? É muito mais difícil um artista se vender no campo da arte do que para ser interior. Eu fico chocada com essa escala de valores, assim. É muito mais fácil eu vender um quadro para ele ser decorativo, um quadro por encomenda, do que um quadro numa galeria de arte. Esses dias um amigo meu, inclusive, me disse: Carol, sábado tu pode ir comigo na galeria tal, que eu agendei uma hora para ir lá comprar um quadro. Eu falei: óbvio que não, vai comprar um quadro meu.
Me diz quem tu quer que eu pinto e tu me paga. E aí ele, como assim tu pinta quadro? E eu, claro que não, mas vou pintar para ganhar esse dinheiro. Como assim? Vai numa galeria para comprar um quadro de 5 mil reais, sabe? Ai, que ódio! Gente, tem gente passando fome, para de ser idiota! Ai, e é isso, essas coisas que eu acho que o grafite coloca mais no limite do consumo da arte, né? Mas que de toda forma... O grafite tem todo um contexto que é um pouco diferente, né? Da mas arte. De toda forma, eu pensaria muito mais nessa cooptação que a arquitetura dá conta, inclusive a arquitetura moderna expressa isso, exprime, contrasta isso muito melhor, né? Porque na arte moderna, a gente olhar para o que estava rolando era não queremos mais a representação, tá dando tudo errado, não sei o quê, vamos desmanchar um sistema. E aí vai lá a arquitetura e cria um sistema a partir desse desmanche. Isso é muito louco, muito bom de pensar, mas é muito louco também, porque eles dão conta de começar um outro modo de criar. E a gente fica só rasgando. Os artistas começaram a se degladiar naquele momento, nunca mais fizeram as fases. E os arquitetos fizeram um time que nunca mais se perdeu para ninguém, eu acho. Enfim. Mas sabe o que eu acho interessante de pensar assim, que embora a arte moderna ela jogou de lado tudo e fez tudo novo, né? Mas a arte contemporânea veio então e ela traz uma permissividade, né, e uma abertura que eu acho extremamente interessante. Eu tenho visto muita coisa, tenho entrado em contato assim com muitas performances e vídeos e tenho estudado mais assim, que não é minha área, mas eu estou sempre, né, em contato. E eu acho que elas acabam se interligando, né, e se entrelaçando de alguma maneira. E é muito interessante isso, assim, de se permitir. E a gente começa a ir para a rua, e eu, pelo menos para mim, isso é muito interessante, muito potente, porque depois que eu assisto ou vejo alguma coisa, ou entro em contato com alguma obra, entendo aquilo ali, como os pavilhões, e eu assisti algumas coisas ultimamente, não vou entrar no mérito, assim, mas eu vou para a rua com outro olhar. E eu acho que a obra contemporânea, ela tem isso, sabe? Que te faz perceber de outra forma o mundo em si, sabe? E é isso que eu tenho me dado conta. E o grafite, ele tem, talvez ele esteja mudando, né? Assim como o mundo, sei lá, já estou viajando. Eu acho que é isso. Pensando no, eu acho que a arte contemporânea é isso. Sabe quem é o Veracidade, o Imargem, aquele coletivo que tem aqui por São Paulo, tudo? Tem ali na Paulista um Veracidade bem... Eu sei. Eu já vi alguma coisa. Eu tenho trabalhado muito com o Tim, que a gente tá rolando um parque linear lá perto do coletivo, e a gente está trabalhando junto com eles lá no Jardim das Gaivotas. E eles reivindicaram os muros do projeto do parque linear lá do Cantinho do Céu, pediram mesmo assim, tipo, gente, e aí? Vocês vão qualificar isso aqui, a gente quer fazer parte disso, porque a gente é esse território, e a gente quer essas empenas aí são tudo nossa, antes de ser de vocês. E aí eles foram negociar isso com o poder público, e aí é isso, né? Eu acho que essa talvez seja a maior potência do teu trabalho, porque daí vira uma negociação quase decorativa, quase da sala da casa de alguém do Alphaville lá, né? Deixa de ser um gesto de resistência na cidade ou da própria empena e passa a ser uma encomenda. E aí não sei o quanto ainda é potente. Eu acho que é isso, assim, as coisas acabam se tornando maiores, não sei. É mais ou menos por aí. Estavam falando dessa coisa do espontâneo, e nas minhas caminhadas eu percebo essa nova política de urbanização, assim, dessa privatização do espaço público, assim. E como eu acho que empobrece essa espontaneidade, sabe? Da cidade, das pessoas, enfim, poder expor sua arte, poder utilizar aquele espaço como bem quer. E eu vejo que no meu trajeto, metade dele
está privatizado e outra parte está para ser, está dentro de um pacote aqui da política do prefeito. E eu não consigo entender, assim, como essa dinâmica, como que a gente vai se relacionar com essa cidade, assim, formatado, porque a gente tem que fazer... A gente tem regras dentro daquele lugar, daquele espaço. Um espaço urbano, um espaço público. E eu acho que quando vocês estavam falando isso, me veio essas minhas caminhadas, assim, como eu me sinto desconfortável muitas vezes, como eu não acho esse lugar espontâneo, como as pessoas são iguais, não tem ninguém diferente, parece que todo mundo é meio, se veste igual, tá fazendo as mesmas coisas, não é um lugar criativo, não é um lugar que tem arte, não é bem complicado. Eu tenho a impressão que sempre que esse contraste do público e do privado, que a gente enxerga esse contraste, ele só dá a ver o quanto o público já está privatizado antes da mureta, assim. E aí, nesse sentido que, quando eu trouxe lá o informe, que a infância, para mim, é essa tentativa de me aproximar do desejo antes da forma, antes do contorno, é tentar chegar no fascismo antes dele, entende? Quando eu falei, tô lendo os fascistas para saber qual é o léxico deles. Porque antes de dizer é privado, além do processo de privatização ser naturalizado, que já é um absurdo estético, assim, tipo, como que o nosso lugar comum, a gente tá vendendo o lugar comum, tipo, o quê? Não, nem... Se tu coloca isso na frase, tu fica, como assim? Mas não é tudo nosso, se é tudo nosso, para que alguém precisa administrar? E aí também me coloco a pensar em que momento esse tudo nosso, esse lugar de pertencimento foi se esvaindo, assim, né? Quando que se perdeu, né? Exato. Quais das instituições, se foi a família, se foi a escola, quais das instituições que vão formando as nossas 7 peles, qual delas foi a que nos tirou o nosso lugar comum, né? Que é diverso, que é de todo mundo. E aí, volto no nosso linear, que a caminhografia nos coloca para caminhar em cima, entre arte e arquitetura, porque eu acho que é num sistema de representação, assim, né? É muito fácil que a gente se perca de si, porque a gente fica se voltando para um sistema de representação que eu, por exemplo, numa coisa muito supérflua, eu demorei muito tempo para ter uma Barbie de cabelo cacheado. Muito tempo. E passava ferro nos cabelos. Tipo assim, o quanto de mim, criança lá, com 8 anos, que esses dias eu ainda ri com as minhas amigas e falei... Aqui não podia, porque a gente não era... Mas isso eu tô falando aqui de um lugar quase desonesto, porque eu sou uma criança, ainda sou uma criança branca de classe média. Imagina o quanto dessas peles outras, né, numa criança negra periférica, afasta ela dela mesma e da sensação de pertencimento do lugar comum. Então, quando a empena é reivindicada lá no Jardim das Gaivotas, né, pelo grafiteiro do próprio território, o que ele está reivindicando é esse lugar comum, é que esse espaço público não seja privatizado antes da privatização, que não seja naturalizado o processo de privatização daquele espaço, porque se a gente não se sentir parte, aí ele vai ser deteriorado, aí vai chegar uma empresa e vai dizer que não sei o quê, que eu vou cuidar, eu vou plantar grama, eu vou colocar uma placa e não sei o quê, aquele papo lá, xarope. Isso. E totalmente voltado para... E nem um pouco voltado para o pedestre, assim. É absurdo. Agora eu estava lendo esses dias sobre o cercamento aqui da Redenção, né? Que está super em alta, assim. Eu não consigo imaginar o parque, a Redenção cercada, assim. Eu não consigo imaginar. Imagina o cara que vende pipoca tem que, sei lá, pedir, fazer uma licitação para conseguir vender sua pipoca, sabe? Não consigo entender, assim, muito. Acho que isso que... eu consigo entender. Como é que você não consegue entender? Que a parte da minha pesquisa que me incomoda, eu acho que é isso. Que tu defende, que está... Eu acho que é. O que tu pesquisa, Jordana? Então, eu vou fazer da rodoviária... Você conhece Porto Alegre, né? Uhum. A rodoviária até aí tem aquela parte do abandono, a parte que é público e privado,
a parte revitalizada, e acho que eu vou espichar o trecho até a parte 3 lá, da revitalizada, porque está dentro do pacote também para privatizar aquele espaço, que tem as quadras, a pista de skate, que fez 1 ano agora. Então, pode ser que no meio desse caminhar aí, privatizem aquele espaço. Ai, que legal. E Nossa, então é mais ou menos caminhar nesses momentos, né? Do abandono, do público-privado e do revitalizado. sabe que eu tenho Hã? eu tenho uma amiga que foi mediadora da Bienal do Mercosul, e aí antes desse processo todo foi uma Bienal atrás, ou 2 Bienais atrás, nem lembro, 2, 3, sei lá, faz horas. Mas ela estava mediando lá no gasômetro, e aí um grupo de pessoas em situação de rua entrou, e os seguranças todos foram para cima, assim, tipo, meu Deus! E ela com a galera, assim, né? Ai, aqui essa obra, não sei o quê, né? E eles passaram o dia inteiro dentro do gasômetro, curtindo todas as obras, assim, olha. Fizeram perguntas, entre eles ficaram viajando nas obras. Era uma época que tinha um terraço com umas cadeiras de praia. Que obra era essa? Nem lembro. Isso aí faz anos. Mas a Helena pode trazer esse relato, sei lá, pré-privatização de como essa paisagem, esse cenário, inclusive com a Bienal, que é um lugar que se pressupõe mais democrático, né? Também já trazia esses interstícios entre o público e o privado. O gasômetro agora parece que em março fica pronto, vai reabrir em março. Está fechado, acho que faz uns 3, 4 anos por aí. Se a gente fizer um mapeamento, eu não sei, assim, tu já deve estar fazendo isso para tua pesquisa, mas pensando de uma maneira geral, se a gente mapeia, a gente nem tem espaço público, né? Tipo assim, quase nada. O mais perto de mim aqui é o Parque Augusta, a Praça Roosevelt. A Praça Roosevelt não tem muro, mas tem 5 bases militares. Nem precisa de muro, né, pessoal? E o Parque Augusta não se pode fumar. Tu tá no parque, tu não pode fumar um cigarro lá. Se tu quiser te deitar e fumar um cigarro, tu não pode. Porque começa a se encaminhar em direção a ti, um guarda de cada canto, assim. Aí um dia eu falei para ele, mas isso é um cigarro. E ele, sim, não pode. Eu, nossa, antitabagista agora. Tá me dando um pitão. Porque ele decidiu. E não pode fazer nada, não pode beber. Se tu tá bebendo água na tua garrafa, ele vai vir ver se não pode. Aqui também não pode. Tem partes aqui que não pode também. A água não pode. E o mais engraçado é que tem, sei lá, 2, 3 entradas para o estacionamento e uma entradinha para pedestre. E, tipo, tu tem que caminhar muito para chegar, assim, não é um acesso fácil. É bem, bem estranho, assim. Bem... Sim, ontem eu fui no Cais Embarcadeiro. E é por isso que eu tô com esse adesivo. Então, porque, assim, o Cais Embarcadeiro é bizarro. O Cais Embarcadeiro é um espaço público, né? O Cais Embarcadeiro é um bar, não é? Abriu agora, faz, tipo, sei lá, 1 ano, eu acho. Não é um bar, não é meio que um centro comercial, não. Assim. É um pedaço da orla fechado, do lado do gasômetro. Entendi. E aí é um espaço que tem loja, tem bar, tem não sei o quê. E aí, esses dias eu fui com o Rafa lá, peguei um pastel no Paulista, que é o botecão ali na frente, e aí entramos com um pastel na sacola, e o segurança, tem alguma coisa de comer aí nessa sacola? E nós, não. E entramos. Não pode levar comida de fora para comer dentro do troço, que é um espaço público. Imagina, tu não pode levar para o teu filho, por exemplo. Ridículo. Aí o que aí eu fico pensando, tá, mas se eu estou público, a gente tem que ocupar. A gente tem que ocupar esse espaço. É público, vamos lá dançar no espaço. Vamos ver o que vão dizer. Tipo, sabe? Ah, não pode se deitar no chão. Como não? Mas a criança está deitada no chão. Por que a criança pode e eu não posso? Né? Então, daí é isso aí, caminho. E aí é nesse sentido que a gente vai se afastando, a gente deixa de disputar os espaços, né? Sim, aí estão lá as mulheres com botox e bandeira do Brasil.
Claro, Não muito pode, fácil tomando taça privatizar. de champanhe, que nojo. Muito bem resistente para ir lá. Coisa cafona, Que demodê. nojo que me dá. Depois vai lá e bota um quadro de grafite no meio da sala. Ai, que dó. Mas fico pensando em muitas coisas agora também, enquanto a gente está falando disso. Aqui no centro, tá, há mais de 10 anos, está desenhado já o Pio Luz, né? Que é o projeto de intervenção urbana do Parque da Luz, do entorno todo. E todo mundo sabe que a Luz é o território da Pop Rua, historicamente, a Cracolândia, né? Que pejorativamente é chamada de Cracolândia, mas é o fluxo. Vocês não têm noção o que eu já acompanhei, e de longe, porque no olho do furacão eu estava contratada pelo censo da prefeitura como pesquisadora para estar lá no território, mas a polícia chegou antes da gente, porque eles são tão perversos que tinha hora marcada para a gente ir, que eu tinha que ir só com a van, e a polícia chegou 5 horas antes de mim no território que a população em situação de rua estava. Tudo isso para dizer que o quê? Antes deles expulsar mesmo, assim, com jato d'água, com bomba de gás, com todas aquelas cenas horrorosas, eles estão construindo os prédios, né? Tem um hospital para sair, tem... Então, todo o projeto está desenhado em edificação há 10 anos, e todo mundo está vendo acontecer, e aí todo mundo fica assim, ai, pois é, tem o Parque Nova Luz aí acontecendo, né? Não sei o quê. Quando a polícia chega, ela já é resultado do processo, ela já é quase a última etapa. Então, no cais embarcadeiro, quando a polícia chegar para tirar quem está comendo pastel, já é o resultado, a consolidação de uma privatização, né? Tipo, antes disso, eles nem querem brigar. Vai gastar recursos humanos? Não, né? Vai gastar carga horária de segurança? Não. Ai, quando não está lucrando ainda, deixa que todo mundo use. Daqui a pouco, quando esse lucro estiver saltando, a gente limpa. Não deixa sujar também, né? Enfim. Acho que eu vou falar, Eu já que tenho eu sou a última. Eu tenho que ir lá fazer a minha performance, botar meu salto alto e ir pro cais embarcadeiro fazer minha performance. Isso, me chama. Ele me convida que eu vou. Eu também. Eu vou certo. Gurias, eu tenho que sair. Beijo para vocês. Tá. Beijo, Carol, beijo, quantas coisas. Vou Amanhã a te gente mandar, se não vê, vai né, Dudu? esquecer. Sim, sim. Amanhã tô aí. Também, né, Jordana? Gabriela, Paula. Eu sou quarta. Quarta, Jordana. Beijo, beijo. Beijo, beijo. Diz aí, Paula. Não, eu tô quietinha porque as gurias que falam de outras coisas que não arquitetura sempre me fazem pensar mais, né? Eu já te disse isso várias vezes. Todas as pessoas que tu convida que não são arquitetos e urbanistas me fazem pensar horrores, e eu fico quieta, refletindo aqui no que vocês estão falando. Mas, enfim, a minha pesquisa, Carol, eu estudo um pouco das controvérsias entre os lugares públicos e privados. Eu estudo as galerias de Pelotas, e aí o meu trajeto, ele vai entre as galerias, assim, tipo, eu passo pelas galerias, passo pela rua e tento fazer essa loucura entre as duas coisas, de um lugar de centro, que é uma loucura já por si só, e aí me parece muito que, assim, a minha pesquisa, ela vai ao encontro desses lugares, porque a gente percebe que muitas coisas desses lugares privados, eles poderiam acontecer em lugares públicos, assim, é uma doideira, tipo, como que esses lugares em decadência, eles estão se desconstruindo, assim, porque tá nesse espaço do entre que o Edu falou, da decadência dessas galerias, que a gente percebe que não tem uma grande movimentação, então as coisas vão acontecendo de forma meio tipo, uma coisinha ali, sabe, pontual. Esses dias eu fui fazer uma caminhada e tinha uma senhora vendendo esfirra, tipo, na porta da galeria, entendeu? Como é que eu ia imaginar que ia encontrar aquilo, sabe? Nunca. Porque tava chovendo e aí ela tava usando marquise daquele lugar. Né? E aí, tipo, como é que esse abandono ele vai fazendo com que essas coisas aconteçam, mas de forma muito pequena, assim, ainda, né? E aí o contra é muito engraçado, porque eu não consigo pensar o que é o contra, sabe? Eu acho que o contra é esse movimento dessa
desprivatização, nem sei se isso existe, sabe? Mas um pouco dessa abertura desse sistema que se dá entre a rua pública e a rua privada, assim, porque é um sistema, né? É um sistema que se dá entre a rua pública e a privada. É engraçado isso, assim, porque são coisas que eu não imaginava encontrar e que talvez eu não encontrasse se eu não fosse lá, entendeu? Não for num dia chovendo, eu não vou encontrar aquela mulher vendendo esfirra embaixo da marquise da galeria, não vou. Porque num dia de sol ela não tá lá. Sabe que esses dias o Guilherme Wisnik trouxe um exemplo muito legal para a aula, que a gente estava nessa discussão também, e aí ele me fez lembrar de uma galeria lá em Santa Vitória. A gente estava falando a gente estava lendo. Lembra quando eu pedi lá o texto das Sim. 3 cidades? A gente estava discutindo esse texto. E aí ele trouxe. A gente estava falando dessas galerias, de como elas são o movimento anterior ao shopping center e a criação desse espaço público privado, privatizado, cheio de regra. E ele me fez lembrar primeiro de uma galeria que tinha em Santa Vitória, que era a galeria do Chico's Bar. Assim, tipo, ninguém aqui vai se lembrar disso, talvez a Deca conheça, assim, mas que era um lugar que eu, criança, ia para ficar indo e voltando, assim, que não tinha nada, afinal de contas. E eu lembro de criança, a leitura desse texto me fez lembrar que eu, criança, desejava morar nessa galeria, como se essa galeria fosse o auge. E essa galeria tinha, tipo, aqueles... uma sala pequena, assim, com mezanino e um banheirinho, e eu queria morar naquele estúdio, entendeu? Com vidro, como se fosse, assim, nem sei o que passava na minha cabeça. Mas, enfim, ele, nessa aula, trouxe o exemplo da galeria da Daslu. Vocês lembram disso? Isso aqui em São Paulo era bem óbvio, assim, quando rolou. E aí ele trouxe isso e eu, cara, a Daslu era, tipo, tu tinha que pagar para entrar na galeria delas. E elas não eram um shopping center, mas elas eram uma marca, uma grife tão consolidada, que elas criaram a própria galeria. E para te andar por lá, tu tinha que pagar para entrar lá. E aí o Wisnik conta que ele pagou, porque a Piauí pediu para ele escrever sobre isso, e ele falou, não acredito, vou ter que pagar para entrar lá, né? Não posso, não tem como entrar, não tem como eu escrever uma coisa sem entrar. E lá dentro tinha uma coisa muito diferente de um shopping center, de uma organização de shopping, que era... tu perdia muito a dimensão do consumo, assim, a escala do consumo mesmo. Porque se um shopping center tem um deslocamento meio previsto, assim, meio consensual, né, as galerias, os corredores que vão para aquele centro, que te fazem caminhar até a praça de alimentação, a galeria da Daslu, como tudo era consumo, não tinha intervalo para o consumo, não tinha nem o corredor entre uma loja e outra, para chegar em outra loja, tu só andava por dentro de loja. E aí, enfim, a gente ficou discutindo esse espaço, né, de consumo mesmo, assim, quando que a gente foi abrindo mão dos nossos espaços de estadia, de encontro, para ir entrando com tudo para esses espaços. Imagina que tem gente que não frequenta parque, né, gente? Frequenta shopping center. Isso, para mim, tá morto por dentro já. Tipo, tem gente que nunca viu um bicho de verdade, sabe? Tipo, tem gente que nunca viu uma vaca. Vocês já pensaram nisso? Não é assim, bichos de zoológico. Nunca viu uma girafa. Não. Tem gente que nunca viu uma vaca, um cavalo, que vai para shopping center, que viaja e vai para resort. Perdeu a vida já. Que nunca tinha ido no centro. Tipo isso, tem gente que nunca foi. É isso. Imagina, estudante de arquitetura que nunca foi no centro da sua cidade, que viveu a vida inteira. Exato. Olha que loucura. E aí essa pessoa depois vai desenhar um shopping center, viu? Vai desenhar o centro da tua casa. Isso, né, gente? O Edu vai já adormecer. Não vou adormecer, eu estou escutando. Né, e eu sou que nem o Edu agora. Eu vou tomar banho e me recolher já. Gurias, eu ando me acordando tão cedo aqui em casa que eu tô cada dia pior, assim. Que nem o sol vai nascendo mais cedo, eu vou me acordando mais cedo. Eu também. Agora tá 6h30 da manhã, aí chega essa hora, eu já tô
5 da manhã. Aí eu tô malhando de tarde, que é pra dar uma revigorada. Ai, me conta, tu mora no Copan ainda? Moro no Ai, como é que é 17º morar no andar. Copan? Me conta. Uma Eu sou- loucura, uma loucura, uma tragédia. Não dá para descer feia no elevador. Cada dia tem uma subcelebridade. Daqui a Ai, pouco sério. tu- Ontem tinha aniversário da Megafauna, que é aquela livraria que tem aqui embaixo, que é super divertida, né? Gente, metade das pessoas legais que a gente conhece estava lá embaixo. E eu direto vou lá, toda terça-feira tem conversa lá com algum lançamento de livro e tal. Esses dias estava a Tereza Cristina assistindo do meu ladinho, sabe? Daí eu, ai, para! É divertido como, eu acho que como convívio, assim, tem uma... eu sou muito afastada dos meus vizinhos, né? Eu era muito mais próxima dos meus vizinhos da volta da Nilo Peçanha do que dos meus vizinhos de porta aqui. Que muita gente tem um nível de impessoalidade que eu, de fato, não tinha convivido, assim, é como se eu vivesse num bairro de 5.000 pessoas, né? Tipo, tem um grupo de WhatsApp que não funciona, que as pessoas, tipo, ninguém se conhece, mas também tem um grupo de WhatsApp que é infinito, que tu pode pedir qualquer coisa a qualquer horário, que alguém vai responder, assim, tipo, gente, eu não tenho uma tomada que não sei o que não sei o que, alguém vai aparecer e vai ter, sabe? Tem várias coisas legais, tem a bruxa. Eu tenho uma velha de estimação aqui, que mora sozinha, faz 35 anos. Aí, de vez em quando, vou lá, pego ela para passear. Lá, Dona Nívia, minha velha de estimação, eu chamo. Dona Nívia, ela trabalhou no Andrade Gutierrez toda a vida, sempre morou aqui, e conta qualquer tipo de barbaridade da construtora. Mais coisas, sei lá. E o centro também, né? O centro está vivendo... É bem diferente de quando eu morava aqui há 10 anos atrás, assim. É outro nível de desigualdade, assim, de precarização também.